Capítulo 491 A Segunda Estranheza. Então a coisa mais chocante aconteceu. A conclusão do Avatar foi acompanhada por um carrilhão. É a notificação que ocorre quando ele conseguiu modificar sua marca de pecado. Hashtag erro, SO a marca de pecado foi modificada. Hashtag o avatar do Henriei mudou. Hashtag parabéns. SO a habilidade o avatar do Henriei adquiriu a habilidade à vontade do Henriei. Hashtag vontade do Henriei, cria um avatar baseado na energia do caos e o avatar é temporário e pode atingir o nível de Lorde Demônio. Ele se degradará à medida que usa seus materiais básicos para existir. Pode se tornar permanente e alcançar o Rei Demônio nível se receber a divindade de um celestial ou a coroa de um Rei Demônio. Suas mandíbulas ossudas caíram em choque. Ele está chocado com o que criou, como o fez e com o fato de que o que ele criou foi reconhecido por seu sistema. Ele continuou olhando para o avatar todo em descrença. Ele não precisa da notificação para saber por que a criou. Ele poderia dizer porque a força de sua alma é a base do avatar. O avatar é tão familiar para ele quanto qualquer um de seus braços. O avatar que ele criou usou sua força da alma como base para alcançar o poder de um Lorde Demônio. Ele supera um Lorde Demônio, mas não é uma ameaça para um Rei Demônio porque não tem autoridade. Ele também desmoronará quanto mais usar sua força de alma, que está sempre usando para se manter unido. Ele consumirá muito mais força da alma ao atacar, mas simplesmente existir também consome força da alma. Ele perguntou a si mesmo e a toda a legião: como isso está acontecendo? Ele não é o único perpleso com a situação. Tudo o que sabem é que não é natural e que seu recente encontro com a morte deve ter algo a ver com isso, mas não sabem como ou porquê. A Eternos não sentiu nada estranho. Tudo o que ele sabe é que queria criar um avatar sem divindade ou coroa. Ele tentou e conseguiu. Era tão simples. Não deveria ser simples porque suas ações simples conseguiram mudar sua marca de pecado sem esforço. Ou ele de repente melhorou na criação de avatares sem seu conhecimento ou a mudança em sua autoridade fez algo que ele não consegue sentir. Ele duvida que seja a primeira razão porque ele fez exatamente a mesma coisa que fez nas vezes anteriores e isso não aconteceu. Os resultados de seus esforços deveriam ser impossíveis e, no entanto, tornaram-se possíveis. Ele não é o único a notar algumas coisas estranhas que não deveriam ser possíveis. Os outros clones também estão percebendo algumas coisas muito estranhas. O clone do dragão em seu ovo tem a mudança mais sem precedentes. Uma mudança que outros achavam impossível. Depois, a Hélios. Seu corpo não está saindo como deveria. A pequena estrela que produz os fios dourados está com defeito. Os fios devem construir o corpo de Helios. Ele começará a partir da estrela como um núcleo. Em seguida, trabalhe para sair, mas não é. Em vez disso, os fios dourados estão se entrelaçando na própria estrela e não estão criando seu corpo. O processo está fortalecendo a estrela e não está ficando maior. É estranho porque um objeto não deve se tornar mais forte por conta própria sem que seja feito para ser assim e certamente sem influências externas. Um balde não deve ficar maior quanto mais água você tira dele, nem mais água deve aparecer dentro do balde quanto mais você tira dele. Mesmo que tudo isso seja possível de alguma forma, a água não deveria estar ficando mais densa. Se o conteúdo de energia de algo aumenta quanto mais você tira dele, o volume deve aumentar, não a qualidade da energia. O balde não deve criar água de melhor qualidade, mesmo que esteja se esgotando. Mas tudo parece ter dado errado. O bom senso parece ter sido jogado pela janela. Os fios dourados são produzidos pela estrela gastando energia. Os fios dourados então fortalecem a estrela sem alterar seu tamanho ou volume. A estrela está se tornando mais densa e poderosa. Portanto, está produzindo energia de maior qualidade à medida que se torna mais denso. A energia de maior qualidade está produzindo fios dourados melhores e os fios dourados mais fortes fortalecem a estrela novamente. É um ciclo perpétuo de autocapacitação. Disse a Eternos. Bem, isso é ruim. Tem que haver consequências para o que está acontecendo. A ação produz uma reação igual e oposta. O que Eleus está passando não é natural e não deveria acontecer. Está fadado a levar a sérias consequências, mas Elius não consegue controlá-lo. A orbe negra continuou a girar ao acaso em torno de Elius como um inseto brincalhão despreocupado com as desgraças do mundo. Não ajuda que Elius ainda esteja inconsciente. Lesion debateu o que fazer sobre esse novo enigma e eles decidiram esperar que ele recuperasse a consciência. Ele será mais capaz de dizer a eles o que está acontecendo com ele. Então eles esperaram. Elius ficou consciente logo depois. Ele não se lembra do que ocorreu depois que a energia do caos o tocou. Eles o informaram sobre as repercussões de suas ações e as estranhas mudanças pelas quais estão passando. Então eles perguntaram a ele sobre sua situação. A estrela falou com eles. Eu estou bem. Eu me sinto bem. Energético até. Não há necessidade de entrar em pânico. Elius não sabia exatamente por que ele estava bem no começo.
Mas as coisas ficaram mais claras para ele quando ele cresceu e ficou mais forte. Então ele transmitiu suas descobertas para Legião. A Eternos balançou a cabeça quando recebeu a resposta de Elius. Sua explicação criou mais perguntas e também os esclareceu sobre o perigo que ele corre, mas Legião decidiu não fazer nada a respeito. Elius disse que está tudo bem e que não há necessidade de confusão. A Eternos decidiu continuar praticando. Ele escolheu outra habilidade pecaminosa e começou a praticá-la. Enquanto isso, o núcleo da estrela começou a mudar novamente. Capítulo 492 O novo trabalho de Elius. Ponto de vista de Elius. O que ele está passando é sem precedentes. Isso o fez questionar o que sabe e examinar o que pensava ser verdade. Qualquer um se questionará se passou pelo que ele passou apenas para começar a experimentar o que está acontecendo atualmente. Ele quase morreu como Hélio, o gigante do sol, mas se recuperou como outra coisa. O que é poder? Ele se perguntou. Ele respondeu à sua própria pergunta. Poder é influência. Poder é controle. Poder é liberdade. Poder é a capacidade de fazer qualquer coisa. Ele se perguntou novamente: o que é poder real? Ele respondeu sua pergunta novamente. O poder real é a diferença entre as habilidades de duas entidades. O poder real é relativo. Um deus da origem pode ser poderoso o suficiente para matar um soberano com um aceno de mão, mas será impotente contra um deus do mundo. É por isso que o poder real não é estável. Ele muda com base no que você deseja fazer com ele. Por que perseguimos o poder? Pela liberdade principalmente. Para a alegria. E pela paz. Há uma paz de espírito em saber que nada pode ameaçá-lo no reino inferior como um Deus da origem, a menos que você entre no plano divino. Quais são os tipos de poder? Os dois tipos de poder são o poder que é concedido a você e o poder que você mesmo adquire. Mesmo o poder que você adquire para si mesmo também pode ser externo ou interno. É por isso que existe o caminho da perfeição e o caminho da divindade. Aqueles que estão no caminho da perfeição adquirem poder por si mesmos. Aqueles no caminho da divindade recebem esse poder por meio da fé e crença dos outros. Como o poder é adquirido? Através da evolução. Através da atualização da ordem da vida. Mais especificamente através do caminho de refinamento. Poder-se nascer como um ser senciente do mais baixo dos mortais com o poder de um refinador de estágio de floreamento de corpo. Isso muda conforme você evolui. Você se torna mais forte. Do núcleo de vitalidade ao estágio do corpo de mana e depois a transcendência. Esse poder vem do aumento inerente das capacidades. Mas termina quando a transcendência é alcançada. Alcançar a transcendência é o limite do poder inerente e interno. O potencial inato foi esgotado neste ponto, então os transcendentes devem olhar para fora em busca de poder. Eles devem usar sua nova capacidade de sentir as leis para se fortalecer. Os transcendentes devem compreender as leis e adquirir o poder do universo por meio do reconhecimento da lei matriz. Aqueles que não podem fazê-lo estão para sempre presos no estágio de transcendência. Eles podem ter ultrapassado seus limites, mas não podem ir mais longe sem ajuda externa. Então, é preciso olhar para dentro se quisermos crescer mais fortes. Um rei deve usar a ajuda externa que adquiriu do universo para abrir um caminho para si mesmo, tornando-se um titã da lei. O titã da lei se torna um soberano quando o caminho é concluído. O soberano se torna um deus de origem quando consegue se fundir com sua semente de poder e se torna um conceito. É assim que o poder é adquirido. O que está acontecendo comigo? Hélio se perguntou. Essa é a pergunta pertinente. Se você encontrar algo novo, algo inédito ou inédito, use sua experiência para tentar descobrir o que é, neste caso, o que está acontecendo. Muitas perguntas e respostas passaram pela cabeça de Elius para que ele entendesse o que estava acontecendo. Felizmente, ele encontrou respostas. Ele sabe o que aconteceu e como está acontecendo, e por que está acontecendo. Uma entidade deve permanecer a mesma perpetuamente se nenhum ímpeto de mudança externo ou interno for aplicado a essa entidade. Ele está evoluindo sem nenhum ímpeto interno de mudança. Ele está ficando mais forte sem nenhum esforço de si mesmo. Isso significa que o que quer que o esteja fazendo evoluir deve ser externo. A próxima questão é que essa força externa que o torna mais forte é desnecessária. Mesmo os deuses que recebem poder precisam fazer algo para obter esse poder. Eles têm que estar em posição de adquiri-lo. Ninguém em sua casa se torna um deus, a menos que uma multidão de pessoas os confunda com um deus e ore a eles. Mesmo assim, a pessoa tem que aceitar o poder e a responsabilidade que vem com ele antes que ela possa ascender para se tornar um deus. Mas essa não é a situação com Elius. Aparentemente, o universo o confundiu com uma estrela. E, por algum motivo ou outro, decidiu aprimorá-lo como se fosse uma estrela desnutrida em extrema necessidade de energia cósmica. Ainda mais ridículo é que ele não tem voz no assunto. Ele foi rotulado de estrela pela lei Matrix do universo e é isso que ele será até o dia em que se libertar da lei Matrix.
Então, de certa forma, ele é um mortal que foi confundido com um deus e então forçosamente exaltado à posição de divindade. Ele recebeu impulsos divinos sem sua permissão ou consentimento. Nesse caso, ele teve o poder de se tornar uma estrela lançada sobre ele, deve se tornar uma estrela porque o universo não aceitará isso de outra maneira. A situação não é exatamente ruim. Ele não está sendo feito prisioneiro permanentemente. Sua situação atual é uma coincidência gigante e é temporária. Ele tinha o Deus do Sol em seus estigmas antes de desmaiar. Ele foi o marco zero da questão que quase matou todos eles. O Deus do Sol não sobreviveu ao incidente, mas sobreviveu. Sua existência mudou embora. Ele não saiu ileso de uma quase morte por uma singularidade de infinitas possibilidades. Seu corpo, alma, poder divino, divindade celestial, autoridade celestial e estigmas contendo os fragmentos de ordem, energia de origem e energia do caos se chocaram e foram fundidos pela ocorrência para formar a singularidade de possibilidades infinitas. O universo teve que anexar a singularidade para consertá-la e isso significa anexá-lo também. Capítulo 493 A mão do mundo. O domínio divino do Sol e a ordem dentro dele trabalharam em conjunto com os fragmentos da lei de luz, fogo e ordem para fazer o universo confundi-lo com uma estrela bebê. Eles tiveram uma pequena ajuda de um certo orbe negro. Agora ele é uma estrela e o universo não terá uma estrela tão pequena dentro dele. Ele deve se tornar o que as estrelas devem ser, independentemente de seu acordo. Ele deve ser capaz de se libertar dessa designação de estrela criando seu próprio caminho e ganhando o controle da matriz da lei ao se fundir com seu próprio conceito. Em outras palavras, ele se tornará livre quando se tornar um Deus de origem, mas até então, ele é uma estrela. Nada pode mudar isso. A situação não é tão ruim assim. Ele está sendo bombeado cheio de energia cósmica. Nada e nenhum trabalho pode ser ruim se você estiver jogando com energia cósmica. A energia cósmica é a energia concedida pelo universo aos transcendentes quando eles estão a meio caminho da compreensão de uma lei. Essa energia se combina com sua compreensão da lei e os torna um senhor da lei. É a mesma energia que eleva os senhores da lei a reis da lei. Dizer que a energia cósmica é rara é um eufemismo. A energia cósmica é concedida pelo universo e somente o universo. É um tipo de energia que não pode ser adquirida por nenhum outro meio e só é dada a quem ainda não formou seu caminho. As estrelas dentro do núcleo de origem dos reis da lei que são esmagadas quando tentam se tornar titãs são compostas de energia cósmica. Essas estrelas formam a essência de um caminho dentro de um titã da lei que então se torna uma semente de poder dentro de um soberano. Se, por acaso, um titã da lei que está perto da morte receber alguma energia cósmica, sua essência esgotada será reabastecida e eles terão mais tempo para assumir o controle de sua essência de poder. Se um soberano receber energia cósmica, sua semente de poder se tornará mais poderosa. É assim que a energia cósmica é valiosa. E ele está sendo forçado a absorver cargas e cargas disso. Então não, a situação dele não é nada ruim. Lesion nem sabia que a energia cósmica poderia ser tanto. É como alguém que não consegue compreender o que é um oceano quando tudo o que já viu na vida são poças. Até Elius e Soverek receberam apenas um pouquinho por sua descoberta em comum em Reis da Lei. Não é mais uma maravilha porque o universo vazio não considerou sua descoberta uma conquista. Portanto, Elius não pode reclamar de suas circunstâncias atuais. Ninguém em sã consciência pode. Seu núcleo continuou a ficar cada vez mais denso. O calor saindo aumentou constantemente até que ele não podia mais ficar na floresta. Foi então que a Eternos e o pai da árvore não tiveram escolha a não ser entrar em pânico. Uma estrela é um objeto muito perigoso. Ele queima os deuses da origem. As únicas entidades conhecidas capazes de arrancar estrelas são os deuses do mundo. Eles não são deuses do mundo. Não há nada que eles possam fazer para contê-lo, exceto tentar matar Elius antes que ele se torne muito forte e perigoso para eles. Eles não farão isso porque ele se tornou valioso demais para ser morto. Então eles vão deixar o plano Jargot para ele. Todo o plano e seus planos serão sacrificados, mas é um sacrifício que Legião está disposto a fazer. Nada supera uma fonte de energia cósmica, nem mesmo um avião inteiro. Eles não são os únicos preocupados com a segurança do avião. Há alguém assistindo que não está tão disposto a sacrificar um avião. Então o poder do mundo foi movido pela vontade dessa entidade. Todo o poder mundial do avião se concentrou e formou uma mão. Esta mão escura com pequenos pontos de luz agarrou a estrela e a ergueu para fora do avião. A estrela foi então colocada no vazio. A entidade estava esperando por Elius no vazio. Obrigado, em céu alto. Ele disse a ela. Ela disse a ele, de nada, Elius. A propósito, boas mudanças pelas quais você está passando. Mais energia para o reino. Este contorno tosco de um ser feito de um material escuro cheio de pequenas estrelas o agarrou facilmente. Ela também poderia tê-lo esmagado, mas não o fez. Ela o salvou porque isso beneficiará o reino dos céus e ela deixou suas intenções claras. Ele concordou com ela,
Sim, minhas mudanças trarão mais energia ao reino. Aperte o cinto. Vou jogá-lo em órbita. Então ela o agarrou novamente e o expulsou do reino. Ele foi arremessado da árvore do reino para o vazio além. Ele acelerou por um tempo antes de desacelerar até que finalmente parou em uma determinada posição perto da árvore do reino. Ela o jogou precisamente nessa posição. Não é uma posição aleatória. Ele foi capaz de passar por suas mudanças neste local sem problemas ou perturbações. Seu núcleo atingiu 50 milhões de graus centígrados antes de começar a aumentar. O avião inteiro teria se tornado cinzas e poeira quando ele chegasse a esse estágio. O universo forneceu-lhe energia até que ele cresceu tanto que Legião-1 parecerá uma formiga ao lado dele e Legião-1 é tão grande quanto metade de um avião inteiro. Gostaria que o Pai Divino estivesse aqui para me ver agora. Ele brincou. Elios tornou-se um verdadeiro colosso celestial mais de 1 milhão de vezes maior que todo o plano de Zargot. Ele fez o que seu pai Stelios não pode fazer. Ele se tornou uma verdadeira estrela. É uma pena que Stelios não esteja vivo para ver isso. O olhar em seu rosto certamente será algo interessante. Só podemos imaginar o quão feliz e orgulhoso Stelios ficaria dele. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 494 Os contras de ser o Lorde do Reino. A Mãe do Céu organizou o caminho das outras 3 estrelas do reino para acomodar o recém-chegado e maximizar sua produção. Ela cutucou e mudou-os ao redor da árvore do reino. Então ela deu a ele instruções para sua órbita depois que ele fez as mudanças mais importantes. Ele seguiu obedientemente principalmente porque não é poderoso o suficiente para desafiá-la e em parte porque não tem nada melhor para fazer. A maneira como ela o agarrou o fez sentir como uma estrela insegura no universo vazio. Os deuses do mundo certamente se interessarão por uma estrela especial e fraca como ele. Tudo o que eles precisarão para tê-lo é simplesmente estender a mão e colhê-lo como uma fruta de uma árvore. Então ele não pode ficar convencido ainda. Ele certamente não pode ficar convencido com alguém cujo avião ele estava prestes a destruir. A Mãe Celestial sorriu satisfeita quando terminou seu trabalho. Ela disse ao parceiro: Agora, o alto céu do reino tem 4 estrelas. Ganhei outra estrela sem fazer nada. Você estava certo. Coisas grátis são as melhores. Uma estrela é muito importante para a árvore do reino. É a fonte do tão necessário catalisador da vida. A vida pode existir sem o sol enquanto houver mana, mas uma estrela acelera. A luz e o calor energizam um sistema e aumentam a velocidade com que as reações acontecem dentro dele. O que significa evolução mais rápida e maior diversidade. Existem outros usos importantes além de acelerar a evolução. A presença de luz e calor permite que as plantas floresçam, formando a base da cadeia alimentar. A luz também faz com que as criaturas evoluam para formas que resistem à luz e ao calor. Sem luz, as criaturas tendem a ser muito minimalistas em sua escolha de órgãos e tornam-se muito específicas no tipo de ambiente em que podem sobreviver. Portanto, ciclos alternados de luz e escuridão garantem que os seres vivos possam se adaptar um pouco às condições de luz e escuridão. Em resumo, uma estrela é uma benção para o reino. A árvore do reino tem 3 estrelas que circulam os planos e fornecem energia, mas não foi o suficiente. Ela adoraria criar mais, mas estrelas são caras e perigosas de se criar. Uma estrela é uma criação do caos. Acontece quando as condições de matéria, gravidade, pressão e energia estão certas. As condições para criar estrelas são muito rígidas, o que resulta em um risco muito alto de falha. Tentar criar um requer muita energia e também pode levar a uma explosão. A explosão de uma estrela não é brincadeira nem mesmo para um deus mundial. Criar uma estrela pode se transformar em uma bomba muito cara e instável. Portanto, obter uma estrela sem trabalhar para isso foi bom para a Mãe dos Céus. Ela está feliz com a situação, mas seu parceiro não está tão entusiasmado com isso. O Senhor do Reino falou com ela. Eu estava certo. Estou sempre certo. Também estou certo quando disse que nada é de graça. Tem que haver um preço a pagar. Marque minhas palavras. Até agora tudo bem. A adição de Elios aumentará a produtividade do reino em 14%. Ela argumentou a favor da nova estrela. Ele respondeu: Isso significa que haverá um aumento no consumo de energia. O aumento na eficiência do uso de energia será mais do que compensado pelo aumento no consumo. O senhor do reino grunhiu. Ele não tinha nada para superar isso. Ela o cutucou. Você só está amargo porque não pensou nisso e é legal. Ele bufou, mas não discordou dela. Ele tem que admitir que é legal se tornar uma estrela, mas ele tem outras razões pelas quais está infeliz com isso. Tenho certeza de que posso me tornar uma estrela se pensar nisso. Simplesmente não pensei nisso. Ele murmurou. Ela revirou os olhos. Claro. Tenho certeza que você pode fazer isso. Ele olhou para ela e disse: Eu sei que você não acredita em mim, mas eu posso fazer qualquer coisa se eu me dedicar a isso. E eu quero dizer qualquer coisa. Eu não estou discordando de você.
Ele mudou a conversa. Mas como ele fez isso? Ele realmente não pensava em se tornar uma estrela porque nunca pensou que isso fosse possível. Mas agora que ele está pensando nisso, ele percebe que não será fácil de fazer. Ela respondeu a ele. Ele quebrou outro limite do universo. Eu sei disso. Estou perguntando se tornar a estrela é o limite que ele quebrou ou se é outra coisa. Eu não sei que limite ele quebrou porque nem Legião sabe. Tudo o que sei é que Helios entrou em colapso e então se tornou uma estrela. A última vez que sei, eles estavam tentando descobrir a autoridade. O Senhor do Reino expressou seus pensamentos. Algo parece suspeito aqui. Eu sei com certeza que ele não descobriu a autoridade porque eu descobri a autoridade. Então, o que ele descobriu? A principal razão pela qual ele está chateado é que ele não pode fazer nada desagradável para Helios. Ele gostaria de pegar a estrela recém-nascida e dissecá-la ou sondá-la para descobrir como ela funciona, mas não pode por causa de suas responsabilidades como Senhor do Reino. São momentos como esse que o fazem odiar ser o Senhor do Reino. Se ele fosse um deus do mundo comum, ele seria capaz de entrar em fúria sem impunidade. Ele é poderoso e gosta da liberdade de usar seu poder, mas está sendo constrangido por sua posição. É muito raro encontrar alguém que quebrou uma lei do universo. É quase impossível para essa pessoa ser do mesmo reino que ele. Mas aconteceu e ele está perdendo a grande oportunidade de satisfazer sua curiosidade porque ele é o Senhor do reino. Ela perguntou a ele, falando em autoridade, quando seu projeto estará pronto. Deuses do mundo não têm paciência. Estará pronto quando estiver pronto. A arte não pode ser apressada. Eles terão que esperar. O Lorde do Reino ignorou a preocupação com seu projeto e continuou a pensar em Legim. Capítulo 495 Sempre há um preço a pagar. Devo admitir que o subestimei. Nenhum de nós que quebra limites é comum. Eu não deveria tê-lo subestimado. Ele havia subestimado Legion. Ele não ficou muito impressionado com Legion quando quebrou a primeira lei. A recompensa que recebeu foi medíocre. Não foi poderoso. Como um lorde do reino, os clones não importavam para ele. Ele teria ficado incomodado se Legion pudesse criar clones infinitos. Um número frágil de 8 clones não o impressionou, mesmo que reencarnassem. Ele tem poder e nada supera o poder. Seu desdém aumentou quando descobriu que Legião estava pesquisando a autoridade dos deuses. Ele já descobriu e quebrou uma lei do universo por rastrear a autoridade até suas raízes. Agora ele pode criar e conceder autoridade a si mesmo ou a quem ele quiser. É uma coisa muito importante porque o escopo da autoridade é muito maior do que o que a Legião conhece. Até os deuses do mundo estão interessados em sua habilidade. Ele pensou que Legião iria em uma busca inútil pela autoridade e se tornaria medíocre. Um limite pode ser quebrado 2 vezes, mas só será recompensado uma vez. Portanto, se Legião conseguir descobrir o que é a autoridade, ele só poderá criá-la e doá-la a si mesmo. Legião não será capaz de aumentar seu poder ou concedê-lo a outros porque Legião não terá a recompensa dada ao Senhor do Reino por quebrar o limite primeiro. Ele esperava que Legião se atrapalhasse por vários ciclos de origem antes que ele pudesse alcançar o sucesso, mas Legião quebrou outro limite em menos de 5 ciclos de origem desde que quebrou o último. É um limite desconhecido e está deixando o Senhor do Reino desconfortável. Algo sobre isso não está certo. Ele sabe que há algo importante acontecendo com Legião, mas ele simplesmente não consegue descobrir. Ele não está inquieto por causa do medo nem considera Legião uma ameaça. Uma estrela pode ser algo grande para um deus da origem, mas não é para um deus do mundo. Ele é o Senhor do reino dos altos céus, então ele é um deus mundial neste reino. Ele está se sentindo desconfortável porque sentiu algumas flutuações incomuns na matriz da lei quando Helios desabou para se tornar uma estrela. Seu coração disparou e sua intuição para o perigo disparou como nunca antes, mas se foi assim que ele sentiu algo. Ele pensou com certeza que algo ruim estava para acontecer, mas parecia que não era nada. Não é um comportamento normal, então ele se sente desconfortável com isso. Ele não é um tolo que desconsiderará esse sentimento. Pode não ser Legião que o fez sentir a ameaça, mas ele tem certeza de que houve uma ameaça à sua vida por um instante ali. Ele estava imerso em pensamentos quando sentiu um olhar sobre si mesmo. Ele seguiu o olhar e descobriu sua origem. Estava vindo do avião Virut. O olhar de alguma forma quebrou a barreira do plano, atravessou o vazio, quebrou a barreira do antigo campo de batalha, entrou no antigo campo de batalha, contornou a barreira passiva ao redor da Torre do Céu e se fechou nele na Torre do Céu. Ele queda em aborrecimento. Esse macaco atrevido. Ele se envolveu com o poder do reino e o olhar desapareceu. Agora isso está ficando irritante. Ele resmungou para si mesmo. Existem muitas entidades que podem se prender a ele e nenhuma delas está no reino dos céus porque os deuses do mundo são enormes e não são permitidos nos reinos inferiores. Então ele só teve que se proteger de forças externas. Ele nunca teve que se preocupar com alguém o espionando dentro do reino até agora e é irritante, para dizer o mínimo.
Ele gostaria de poder esmagar o ofensor como um inseto, mas não pode prejudicar os filhos do reino dos céus, a menos que eles cometam um crime. Isso vai mudar em breve. Ele falou para si próprio. Ele pagou muito pelos privilégios que desfruta como o senhor do reino e continua pagando mais. Os acontecimentos recentes estão exigindo muito dele. Ele gostaria muito de atacar e fazer o que quiser, mas precisa reprimir seus desejos e mantê-los reprimidos. É muito frustrante. Ele estava pensando silenciosamente quando notou outro problema no reino. Ele pode saber sobre tudo o que está acontecendo no reino como o Lorde do reino, mas não sabe. A onisciência completa dentro do reino requer uma grande capacidade mental que ele não possui. Ele não é como a vontade do reino que sabe tudo o que há para saber sobre tudo o que já existiu no reino. Portanto, ele filtrou a maioria das coisas que chegam a ele com base no significado. O problema que ele tomou conhecimento tem que ser muito importante para ele ser notificado. Ele olhou para ele e começou a rir. Mãe do céu também descobriu, mas ela não estava rindo. Ela estava carrancuda. Isso não é bom. Ela disse. O senhor do reino falou enquanto ria. Eu não disse a você. Nada é de graça. Sempre há um preço a pagar. A questão vem do plano natal dos dragões e também está relacionada à legião. A mudança de Elius ameaçou um avião e beneficiou todo o reino, mas essa mudança está apenas ameaçando um avião. Ela também não pode interferir desta vez por vários motivos. Ela só pode assistir. Ainda vale a pena. É problema do dragão. Eles mereceram de qualquer maneira. É um preço digno a pagar pelos padrões dela. Portanto, um avião pode ser destruído. Ela ainda fará a troca para obter uma nova estrela, mesmo que a estrela só trabalhe para ela em um ciclo de origem. Ela tem mais de 100.000 aviões. A perda de um por uma estrela vale a pena. É também a perda de um avião que ela não gosta. É uma vitória para ela. Capítulo 496 Os dragões não ficarão felizes. O Senhor do Reino riu ainda mais quando ouviu o que a Mãe dos Céus disse sobre o dragão estar vindo para eles. Ele sabe um pouco sobre o conflito entre a Mãe do Céu e os dragões. Os dragões tentaram forçá-la. Eles fizeram um esquema para derrubar sua vontade e fazer de um deles o Senhor do Reino sem o consentimento dela. Esse conflito quase destruiu o avião e eles fizeram isso porque estavam chateados por ela não ter escolhido um deles para ser o Senhor do Reino. Ele balançou a cabeça e disse: Os dragões vão ficar muito chateados. O orgulho deles não vai deixar isso acontecer sem luta. Isso vai ser tão agradável de assistir. Ela assentiu em antecipação. Seja qual for o limite que Legião quebrou, não é tão simples quanto se tornar uma estrela. Eles podem fazer muito mais. Primeiro Elius se tornou uma estrela, os olhos de Soveric de repente se tornaram muito poderosos, e agora seu dragão clone está prestes a levantar uma tempestade no plano natal do dragão. Todas essas mudanças aconteceram dentro de momentos umas das outras. É uma coincidência gigante, ou a lei que Legião quebrou causou tudo. Mãe do céu viu muito para juntar 2 mais 2. Ela tem certeza de que tem algo a ver com a nova lei do universo que eles quebraram. As mudanças em Legião foram favoráveis a ela. Ela ganhou uma estrela com isso. Mas os dragões certamente não vão gostar das mudanças em seu plano natal. Se eles soubessem o que está se formando naquele ovo, então talvez todo esse acidente possa ser evitado. Também ajudará muito aquele ovo de dragão ou o que quer que seja agora. Tenho certeza de que os dragões cuidarão muito bem dele. O Lorde do Reino olhou para ela e perguntou: Você vai contar a eles? Mãe do Alto Céu explodiu em gargalhadas. Ela balançou a cabeça enquanto ria. Deixe queimar. Deixe tudo queimar. Ela disse loucamente. Alguém ainda está jangado com todo o ritual de subversão da vontade. O Senhor do Reino disse para si mesmo. Ele não disse isso em voz alta ou isso faria a mamãe do céu falar sobre desrespeito e orgulho estúpido. Ele está feliz que os dragões não saibam o que está vindo para eles. Os dragões ainda não sabem que a ameaça está se formando para eles, já que a ameaça ainda está em um ovo. Ninguém suspeitará que um ovo se torne uma ameaça capaz de destruir um avião inteiro. É uma suposição razoável de que os ovos são inofensivos, mas será tarde demais quando eles perceberem a ameaça que eles representam. Isso tudo pode ser evitado. Um deles poderia contar aos dragões, e eles encontrariam o ovo. Eles serão capazes de levantar o ovo muito bem para que ele não vire no avião quando chocar. O avião será poupado e os dragões terão outro campeão ao seu lado. Mas ela e ele não vão contar a eles. Será um show muito interessante, então o Senhor do Reino e a Mãe do Céu decidiram sentar e assistir. Além disso, o clone do dragão não está fazendo nada ilegal. A situação atual é resultado da ancestralidade e linhagem do dragão. É apenas amplificado um pouco. Não é motivo suficiente para a Mãe do Céu interferir e ela não quer interferir. Quantos anos serão necessários para que algo de bom aconteça? O Senhor do Reino perguntou. Levará pelo menos 10.000 anos. O ovo mudou, então não posso dizer. Pode levar um ciclo de origem.
Ela respondeu depois de pensar um pouco. Ele disse ansiosamente: Posso esperar por um ciclo de origem. Vai valer a pena. Contos de subordinados. Lesion pode ter quebrado um limite do universo, mas a maior parte do mundo continuou desprevenida. O universo pode estar em perigo, mas a maioria não sabia disso. Eles continuaram com suas vidas e planos. Assim como os subordinados da Casa do Caos. Eles receberam uma missão que também é uma competição do Senhor da Casa. Nada mudou o suficiente para impedi-los de cumprir essa missão. A Casa do Caos não é normal por nenhum padrão, demônios ou outros. Famílias e casas nobres no mundo dos demônios não são normais ou, pelo menos, não são como a maioria das famílias. Não há troca de sentimentos confusos e emocionantes em uma casa nobre. Se você sentir seu coração esquentando, é provável que tenha sido envenenado. É normal haver traição e sabotagem no mundo dos demônios. Ironicamente, algumas famílias nobres de outras raças também participam de traição e sabotagem como a sociedade demoníaca, mas é aí que as semelhanças terminam. A traição não é permitida em uma casa nobre demoníaca. Raramente acontece, ao contrário de como a traição e o assassinato correm desenfreados em famílias nobres normais de outras raças. Embora a traição não seja permitida em uma família nobre demoníaca, o assassinato é permitido desde que o chefe da família o permita. É assim que uma família nobre demoníaca normal opera. Pode ser diferente do conceito de família para outras raças, mas é normal para demônios e, às vezes, é melhor que famílias nobres de outras raças. A casa do caos é anormal para os padrões dos demônios. Tudo nele é anormal. Os membros da casa não foram recrutados normalmente. Eles não foram coagidos com promessas de poder, apesar do fato de que a maioria deles se juntou por causa do poder. A situação em que se encontravam quando lhes foi oferecido o poder influenciou sua decisão de ingressar na família. É muito difícil dizer não a algo quando você sabe que sua recusa pode custar sua vida. O pior é que eles já tinham parte do poder antes de ingressar na família e já haviam pago metade do preço do sangue. Teria sido um desperdício rejeitar o poder restante e deixar que as vidas que eles tiraram fossem em vão. Capítulo 497 Traga a cabeça de Beuta. A maneira como eles se juntaram à Casa do Caos foi muito anormal, mas isso é passado. A família tem se comportado como uma família nobre normal desde então. O que está sempre presente é o Senhor da Casa do Caos. O Senhor deles é anormal e permaneceu anormal. O Senhor do Caos poderia cruzar as fileiras para matar demônios de níveis mais altos. Ele aterrorizou o domínio dos demônios de alto nível como um demônio de nível médio. Demônios de alto escalão tiveram que se unir para enfrentá-lo e, no entanto, falharam. Então ele evoluiu e se tornou um espinho no lado de seu Lorde Demônio como um demônio de alto escalão. O Senhor do Caos é uma lenda no 541º plano do abismo conhecido por seus feitos lendários e proezas irreais, mas o que culminou é que ele passou de um calouro para se tornar o Rei Demônio em menos de 300 anos. Esse tipo de progresso é 100 vezes mais rápido. É muito anormal, para dizer o mínimo. Para comparação, Beota, o Lorde Demônio, é um Lorde Demônio há mais de 15 mil anos, ainda está longe do tempo médio de 30 mil anos para se tornar um Rei Demônio. O Senhor do Caos gastou 1% do tempo médio para se tornar um Rei Demônio. Agora, o Senhor da Casa do Caos enviou seus subordinados para matar o Senhor Demônio que o trancou no domínio de demônios de alto escalão por 200 anos. O progresso de seu senhor ficou parado por 200 anos e ainda assim ele gastou um total de 300 anos para se tornar um Rei Demônio. É como dizer que alguém gastou um total de 300 anos para passar do estágio central de vitalidade para o estágio de Deus da origem. Também é importante saber que eles passaram 200 desses anos dormindo. É tão incompreensível. Espera-se ódio por aquele que os fez desperdiçar 200 de suas vidas, mas seu senhor não parecia incomodado com a espera. Eles não pareciam incomodados o suficiente para matar o carcereiro, apesar do fato de que não exigiria muito esforço. Não, o Senhor do Caos enviou seus subordinados para fazer isso por ele. 99 dos demônios entraram no plano demoníaco sob as ordens de Eternos. Eles vieram sem seu exército e vieram para assassinar o Lorde Demônio. Houve um conflito semelhante a este há 10 mil anos, que se transformou em uma guerra. Essa guerra abalou todo o plano demoníaco e deixou sua marca na história. Muitos pensaram que em breve haverá uma repetição dessa guerra. A ascensão do Lord of Chaos e sua inimizade com o Lorde Demônio eram sinais de uma possível repetição da história. Eles estavam certos sobre o conflito, mas errados sobre a escala. Eles esperavam que a Eternos travasse uma batalha gloriosa contra o tirano do plano. Ele teria duques demônios ao seu lado e o Lorde Demônio teria nobres demônios com acumulação ao seu lado. A guerra deveria ser épica e devastadora. Aparentemente, não será assim porque o Senhor do Caos considera que tudo está abaixo dele. Então ele enviou seus subordinados. A tirana do avião se tornou seu prêmio e eles devem competir para ver quem consegue matá-la. Ele até permitiu que seus subordinados se matassem também. Isso é o quão pouco ele considera o Lorde Demônio.
por tudo o que ele se importa, pode muito bem ser gratuito para todos com o Lorde Demônio como participante também. Afinal, qualquer um pode matar qualquer um. Não há diferença entre todos eles e não alados. É muito anormal. Ou pode ser coisa de um rei demônio não se importar com seus subordinados e o impulso que recebem deles. Baal entrou no avião e se sentiu revigorado imediatamente. Não há nada como a sensação de estar em casa. O deserto de Zargot certamente não chega perto. Ele não está chamando o plano de Zargot de deserto por causa de toda a areia e da falta de água. É um deserto por causa da falta de mana ambiente. Era sufocante estar ali. Mesmo como um demônio, ele podia sentir o fim do avião se aproximando. O avião ficou parado por muito tempo. Isso não é bom em um mundo onde estagnação significa morte. A invasão demoníaca pode ter trazido morte e destruição ao plano, mas também trouxe vida na forma de mana. É assim que deve ser. Um ciclo de vida e morte em que o melhor dos melhores escapa desse círculo para se tornar imortal. A paz e a ordem de Zernun, por outro lado, fizeram com que os gigantes da ordem infectassem seu plano com estagnação e morte. O plano Jergot não tinha futuro sob sua liderança. Isso mudou agora e os demônios responsáveis voltaram para sua casa no abismo para cumprir a vontade de seu rei. Por mais que Baal goste de estar de volta a um ambiente com alta concentração de mana e energia do pecado, ele tem um trabalho perigoso a fazer, então não consegue relaxar. Ele olhou ao redor e olhou para a concorrência. Esses concorrentes dele passaram por ele quando saíram do portal. Ele não os atacou e eles não o atacaram por causa da trégua de não lutar no portal. Ele sabe com certeza que há muitos duques demônios que gostariam de tirar sua vida. Pode ser porque ele ofendeu muitos demônios para chegar onde está agora. Também pode ser a necessidade inata dos demônios de serem os mais fortes e os que estão no comando. Se não fosse por sua trégua, eles estariam na garganta um do outro agora. A trégua não os impediu de lhe lançar olhares intensos cheios de ódio e promessas de violência. Eles deixaram suas intenções muito claras e óbvias. Eles não se preocuparam em escondê-lo porque não serviria para nada aqui. Eles já são todos inimigos uns dos outros. Agir bem não mudará isso e agir de forma inofensiva apenas os tornará um alvo. Ele olhou de volta e os fez saber que ele dá as boas-vindas a todos os desafiantes. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 498 A caçada começou. O brilho de Baal é uma demonstração falsa e verdadeira de bravata e confiança. É verdade porque ele realmente acredita ser forte e capaz. Ele não está inventando essa parte, mas também não quer que todos se juntem a ele porque ele não pode enfrentar todos de uma vez. É sempre bom não lutar se uma luta pode ser evitada. Nesta situação em que uma luta não pode ser evitada, é melhor poder escolher suas lutas e não ser atacado. Os duques olhares eventualmente desviam o olhar e correm para longe. Eles desapareceram no avião em busca de seu alvo. Será tolice lutar e morrer quando seu objetivo não estiver à vista. Assim, eles arquivarão seu conflito para quando for necessário. Baal também passou pela fortaleza da Casa do Caos no domínio dos demônios de alto escalão e se aprofundou no plano. Seu destino é o imponente pilar de energia no meio do avião. Ele não podia voar abertamente assim antes de partirem para o avião Zargot. Ele teria sido perseguido pelas forças do Lorde Demônio e dos Nobres Demônios. Agora ele pode se mover sem muito medo. A ironia da situação é que ele não teme mais ninguém no plano abensal. É de seus companheiros duques demônios da mesma casa que ele deve ter medo. Mesmo assim, a relativa paz é uma mudança bem-vinda. Permitiu-lhe contemplar sua situação e fazer planos. Existem poucos duques que Baal pode considerar seu igual e apenas um que ele realmente considera uma ameaça. Costumava haver muito que ele considerava igual, mas esse número foi reduzido para 9 desde que ele adquiriu o posto de meio divino. Pode ser apenas uma estatística de nível de entrada em 55, mas vem com um estado de existência de 17, o mesmo que o Lorde Demônio que ele veio caçar. Esses concorrentes e ameaças serão seu principal obstáculo para se tornar um arauto, tanto quanto Beuta será. Existem 4 maneiras de se tornar um arauto. A primeira é matar o Lorde Demônio. A segunda é se tornar o novo Lorde Demônio. A terceira é impressionar o Senhor do Caos. A última opção é matar o maior número de duques. Há um total de 6 vagas para Herald. Isso não é muito espaço para 100 duques demônios compartilharem amigavelmente. Apenas um demônio pode ganhar uma vaga nas 2 primeiras opções. Restam 4 vagas que podem ser conquistadas na terceira e última opção. A terceira e a última opções não são mutuamente exclusivas e também têm uma possibilidade maior de sucesso devido ao número de vagas que podem ser conquistadas por meio delas, de modo que a maioria dos duques se concentrará nelas. Ele escolheu apontar para matar o Lorde Demônio. A principal razão pela qual ele decidiu se concentrar no Lorde Demônio é que os duques demônios sabem sobre suas habilidades e são cautelosos com ele. Além disso, eles têm acumulação e podem fugir. Ele preferia caçar o Lorde Demônio.
Ela pode fugir, mas não o fará, porque terá que perder sua posição como Lorde Demônio se o fizer. Qualquer um pode começar a ligar bem a energia a si mesmo, desde que ela não esteja lá para detê-los. O processo será lento se ela ainda estiver viva, mas não é impossível. A fuga dela significa que ele terá a chance de conquistar o critério de se tornar o Lorde Demônio. Ele escolheu se concentrar nela, mas fará isso com os outros se eles o obstruírem. Os outros duques demônios certamente o obstruirão quando ele tentar matar Beota ou quando tentar substituí-la e ele está confiante em derrotar a maioria deles. Isso nos traz de volta ao motivo pelo qual ele está olhando para seus concorrentes. Ele está avaliando-os e preparando contramedidas para eles. Os poucos que ele considera iguais serão os verdadeiros obstáculos que não conseguirá superar com facilidade, principalmente se o atacarem. Depois, há aquele que ele considera uma ameaça real. Ela é a primeira subordinada do Senhor do Caos. Ela é o número zero. E ele não consegue encontrá-la. Onde ela está? Ele se perguntou preocupado. Ele não consegue encontrá-la, não importa o quanto ele procure. Ele é o primeiro e último Duque Demônio a deixar o portal para o avião, mas não a viu sair do portal. Ele fez questão de contar e havia apenas 99 duques. Isso significa que um deles está faltando. Também significa que é improvável que ela fisa se parecer com os outros para não ser encontrada. Ele teria ficado muito desconfiado se houvesse um total de 100 duques que passassem sem ela entre eles. Então ela deve ter se escondido de alguma forma. Qualquer método que ela usou é suficiente para enganar seus sentidos, mesmo quando ele está procurando por ela ativamente. Ele tem certeza de que todos entraram no avião juntos e, no entanto, não consegue encontrar a entidade que considera uma ameaça real. Não teria importado se ela fosse outro duque, mas não é muito importante que ele a encontre. Ele está procurando por ela porque o Senhor do Caos disse que se ele não conseguir encontrá-la, não poderá vencê-la. Ele não entendia naquela época, mas agora ele sabe. Como ele vai lutar contra algo que não pode ver? Ele cerrou os dentes e xingou. Merda de cobra. E ainda assim ela pode te encontrar. O que ela é afinal? A maior coisa a temer como um demônio é o desconhecido. Ele precisa saber como ela se mantém escondida ou não saberá como morrerá. Ele precisa saber de algo para que possa ter uma chance de lutar contra ela. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 499 Xander, o desconhecido. Baal não teme a escuridão e não tem medo do próprio medo. Ele tem medo de poucas coisas, o que é bom. Uma das coisas que ele teme é Lord Caos e Xander. Ele teme Xander porque ela representa o desconhecido. Ele não é o único que não sabe muito sobre ela, mas isso não o faz se sentir melhor porque ela é a própria representação que a ignorância pode matar. Ele estava pensando enquanto voava, mas teve que parar. Uma parede apareceu de repente na frente dele. É estranho porque as paredes não devem aparecer de repente, mesmo que surjam, não devem aparecer no ar. Ele identificou a parede como pertencente a uma certa cobra quando viu as escamas brilhantes e os músculos ondulantes abaixo dela. O assobio que ouviu atrás dele quase confirmou sua suspeita de quem é a parede. O que? Quer lutar? Ele perguntou a ela com confiança. Ela se enrolou em torno dele. Um pouco mais e ela poderá apertá-lo com força. Sua cabeça está levantada e pronta para atacar. Seus 4 olhos estão fixos nele, observando cada movimento seu, como um predador perseguindo a presa, mas ele não deve mostrar fraqueza. Mostrar fraqueza é um tabu para um demônio. Será especialmente ruim para ele, já que o assassinato foi permitido neste empreendimento. Ele tem que colocar uma frente que fará com que lutar contra ele não vale a pena. Ela sibilou para ele. Você não estava procurando por mim? Sim, ele estava procurando por ela. Para ela aparecer assim, é mais do que realizar seu desejo de encontrá-la. Ela espera abalá-lo. Ela certamente conseguiu abalá-lo, mas ele não vai demonstrar. Em vez disso, ele perguntou a ela o que o estava incomodando recentemente. Como você conseguiu tanto mais pontos do que eu na destruição das igrejas naquele avião chamado Jargot? Ele tinha 110 milhões de pontos enquanto ela tinha 2,6 bilhões de pontos. Como ela conseguiu isso está além de sua compreensão. Ele deveria ter o maior exército na Casa do Caos enquanto ela não tem nenhum. Pelo menos ele não viu nenhuma das legiões dela. Então ele quer saber como ela fez isso. Sua resposta veio em um silvo prolongado. É um segredo. Seu corpo começou a ficar translúcido depois que ela falou. Sua carne se transformou em sombras, depois em fumaça negra que foi levada pelo vento. Ela havia desaparecido. Baal estava prestando atenção nela, mas não conseguia entender como ela havia desaparecido. Ele observou para si mesmo. Tudo o que posso dizer é que não é uma ilusão. De qualquer maneira, ela é minha única ameaça. O truque é garantir que seu ataque de emboscada não seja bem sucedido. Este breve encontro deu a ele mais informações do que ele jamais teve sobre ela. Isso o fez perceber o quanto ela é uma ameaça perigosa para ele. Xander não precisa se juntar a outros para atacá-lo.
Só ela é suficiente para ameaçar sua vida. Ela pode se aproximar dele e atacá-lo antes mesmo que ele perceba. A única maneira de derrotá-la é garantir que seu primeiro ataque falhe. Ele começou a fazer planos para esse objetivo. Ele continuou seu caminho para o centro do avião. Mesmo agora ele pode sentir isso, uma força maligna sentada ali e acumulando todo aquele poder para si. Um único ser tomou posse do poço de energia do plano. É algo que todos os demônios de alto escalão podem sentir. Eles podem sentir o doce poder que aquele único demônio está acumulando para si mesmos e eles podem sentir que nunca será deles. É uma sensação terrível de experimentar como um demônio. Eles podem vê-lo, podem cheirá-lo, podem até provar seu poder remanescente no ar, mas não podem tê-lo. Sua marca de pecado costumava sentir saudade quando ele era um demônio de alto escalão. Esse desejo desapareceu, assim como o desejo ainda mais intenso que ele sentiu quando avistou o ominoso reaper. Ele não sente saudade desde que se juntou à casa do caos porque tem tudo o que precisa para ficar mais forte. Ele pode não precisar mais da fonte de energia, mas ela se tornou seu objetivo por causa do mesmo demônio que removeu seu desejo. Isso não significa que ele não esteja ansioso por isso. Pelo contrário, ele está se sentindo muito animado e ansioso por sua tarefa. Ele não precisa do poder, mas o ato de usurpar o atual dono será uma experiência prazerosa. Ele vai coçar aquela coceira que sempre teve desde que era um demônio de alto escalão. Todo demônio de alto escalão odeia o Lorde Demônio. Todos querem o que ela tem e gostariam de tirar dela. Ele tem outras razões pelas quais este momento é muito importante para ele. Ele foi criado para odiar, temer e, eventualmente, matar o Lorde Demônio por seu pai, que agora está morto. Seu pai morreu, mas seu sonho de lutar contra o Lorde Demônio e matá-la ainda está muito vivo. Matar o tirano que aterrorizou o avião por mais de 15 mil anos é um sonho que se torna realidade para ele. Então ele está muito ansioso para matar o Lorde Demônio Beuta. Ele avançou rapidamente em direção ao seu alvo na velocidade mais rápida possível. Ele logo chegou ao cobiçado domínio central. É a sede do poder do 541º plano abensal. Quem o controla, controla o avião. Ele o encontrou fortemente fortificado, como sempre. As grossas paredes da fortificação foram feitas colocando montanhas lado a lado. Em seguida, o topo da montanha foi nivelado e as lacunas foram preenchidas com pedras. A muralha forma a espinha dorsal da defesa do domínio central. Os destruidores de cerco, catapultas, balistas e canhões aproveitam a parede inexpugnável para repelir os invasores. Tem sido assim por muitos anos, mas parece que vai acabar hoje. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 500 Os tempos estão mudando. Os defensores na parede notaram sua chegada. Ele recebeu uma recepção pessoal quando as enormes balistas dispararam seus arpões flamejantes gigantes contra ele. Eles devem ter achado sua figura de 30 metros uma monstruosidade. Os arpões gigantes atingiram seu corpo e explodiram cobrindo-o de chamas. As chamas diminuíram, mas ele estava desarmado. Muitos mais foram baleados contra ele e também o atingiram. Tudo o que ele fez foi sorrir para si mesmo. Então ele pegou um no ar e o arrastou de volta para a parede. A explosão resultante o fez rir. Ele suspirou e disse: Mesmas paredes, mas pessoas diferentes. Que pena. As defesas do domínio central mudaram e isso o enche de nostalgia. Normalmente, o céu deveria estar coberto de arpões enquanto as sentinelas na parede disparam salvas e mais salvas. Pelo menos foi o que seu pai lhe contou sobre a guerra que ocorreu há 10 mil anos. Naquela guerra, todos os nobres demônios atacaram o Lorde Demônio. Eles vieram com seu exército completo e armas de cerco. Eles foram recebidos com destruição chovendo de cima. Os canhões de energia produziram uma área massiva de dano de ataque, enquanto a balista aleijou diretamente os indivíduos que não morreram com um único golpe. Demônios de nível médio não podem escalar a parede e demônios de alto nível serão abatidos como pássaros no céu. Essa parede parou tudo que não tinha acumulação. O Lorde Demônio furiou pessoalmente a balista e eles são controlados por demônios de alto escalão. É por isso que eles são muito perigosos até mesmo para nobres demônios que não se protegem com acumulação. A parede forma um círculo ao redor do poço de energia e bloqueou intrusos por milhares de anos. Mas a ameaça do muro caiu. A parede continua a mesma. Até as balistas ainda estão lá. Mas os que podem usá-lo são poucos. Há uma escassez de força de trabalho nas defesas. Isso ocorre porque o Lorde Demônio levou a maior parte de sua mão de obra para o deserto de Zargot, mas ela voltou sozinha. Ela fez uma aposta e perdeu. Ela perdeu feio. É do conhecimento geral que tentar matar alguém não é pecado, mas deixar de matar é pecado. Ela falhou em matar o ominoso Reaper várias vezes e agora ela pagará por seus pecados. E sinto que ela caiu tão baixo que o Senhor do Caos não a considera mais digna de seu tempo. Então, ele enviou os duques para cobrar o pagamento por sua transgressão em seu nome. Baal balançou a cabeça enquanto voava por cima do muro.
Então ele se concentrou em seu prêmio e voou em direção a ele. Ele encontrou pouca resistência em seu caminho para o pilar de energia. O Lorde Demônio parece ter ficado sem subordinados para fazer tudo. O domínio central está quase vazio agora. Os edifícios estão desocupados e a cidade está quase vazia. Os poucos demônios que ainda estão presentes estão escondidos ou tiveram um destino muito infeliz. Baal sobrevoou o domínio central e chegou ao pilar de energia. O que ele encontrou lá era esperado. Há um confronto em frente a um grande pilar preto com cerca de 1 quilômetro de largura. O pilar não é sólido. Parece que sim. Também não é gás nem líquido. Se for, algo deve impedi-lo de derramar, espirrar, espalhar e se agarrar às coisas que passam por ele. O pilar de energia é um enigma. É como uma espuma macia. Um demônio de alto escalão pode tocá-lo e usá-lo para sair do avião. Um demônio de nível médio morrerá se tocá-lo, pois é dominado pela concentração de energia pecaminosa do pilar. Demônios de alto escalão podem voar usando sua mente para empurrar o mundo. Eles usam suas mentes para evitar que a energia do pecado os domine. Mesmo eles não estão a salvo da concentração de energia do pecado dentro do pilar. Mas a alta concentração é uma benção para nobres demônios com energia de nível máximo. Eles unificaram sua energia e não explodirão quando tocarem bem a energia. Eles podem até vincular a energia a si mesmos e se tornar um Lorde Demônio. Isso significa que eles terão que defendê-lo. Eles terão que lutar contra usurpadores ou seu controle será tirado deles. É por isso que um demônio obeso está sendo cercado em frente ao pilar. Alguém poderoso ordenou sua morte e ainda assim ela permanece composta. Ela parece normal para um demônio. Ela tem apenas 10 metros de altura. Há dois pequenos chifres em sua cabeça. Ela também tem uma cauda. Se não fosse pela aura que vem dela, você não saberia que ela é o Lorde Demônio. As aparências enganam, mas os demônios são muito sensíveis ao poder. Eles precisam ser. É assim que eles conseguem reconhecer ameaças e identificar sua posição na cadeia alimentar. Assim, todos podem sentir o grande poder contido na pequena demônio. A outra coisa sobre ela são suas mandíbulas escancaradas. Não é uma boca. Ela não tem boca. Ela não tem uma, mas várias mandíbulas. Tem um na cabeça dela. Ele ocupou o espaço onde deveriam estar os olhos, o nariz e a orelha. Ou talvez tenha comido eles. Ela não tem esses órgãos no rosto. Apenas uma cabeça com um buraco escuro cercado por dentes afiados e irregulares. A maior boca está em seu estômago. Tem dentes gigantes e uma língua gigante babando. Existem outros em seu corpo gordo, mas são pequenos em comparação com o de seu estômago. Eles podem ser pequenos, mas não são inofensivos. Eles podem se estender para fora de seu corpo, se alargar e agarrar a presa antes de se retirar de volta para seu corpo. Eles só parecem pequenos para enganar os outros. Eu me pergunto a quem isso pode enganar. Essas bocas não parecem nada inofensivas. Então, novamente, eu não me tornei o Lorde Demônio, então deve estar funcionando de alguma forma. Baal pensou consigo mesmo enquanto olhava para ela. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.